A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar na história de Naamã. Naamã está em 2 Reis, capítulo 5. É uma história que traz muitos ensinamentos para nós. Quem era Naamã? Naamã era o chefe do exército da Síria. Ele era uma autoridade que gozava de muito respeito por parte do rei da Síria, porque ele venceu Israel. Ele era um homem muito importante, né, na sociedade, só que ele ficou leproso. Lepra, naquele tempo, não era só aquela doença que causa ferida no corpo, que deforma o corpo, né? Lepra era qualquer doença de pele que a pessoa tinha, né? E então, certamente, essa lepra de Naamã não era uma doença fatal, mas ela trazia muito desconforto, né? Para Naamã, ele precisava ficar isolado de todo mundo, né? Porque as pessoas tinham preconceito e a pele devia ficar feia, né? Então ele escondia isso das pessoas, né? E o exército da Síria, quando atacou Israel, ele levou cativa uma menina que ela foi ser a serva da esposa de Naamã. E essa menina, ela falou que o profeta Eliseu poderia curar Naamã. Teria todos os motivos do mundo para ficar revoltada e desejar o mal para Naamã, desejar a morte mesmo dele, né? Mas ela tinha amor no coração, por isso que ela falou de Eliseu. Ela foi uma menina missionária, ela ajudou, ela mostrou o caminho para Naamã. Quando Eliseu soube da doença de Naamã, ele mandou dizer a Naamã que viesse para Israel, que lá tinha um profeta de Deus, né? Certamente Naamã pensou que por ele ser uma autoridade, um militar graduado, Eliseu ia preparar toda uma cerimônia para receber ele, né? Algumas pessoas se julgam muito importantes por terem uma alta posição na sociedade, por terem uma vida financeira confortável, né? E pensa que as pessoas vão dar honra, dar glória para ele, né? Receber ele com toda a pompa e tal, né? E quando elas não são recebidas dessa maneira, elas se decepcionam, né? Elas ficam frustradas. Mas às vezes Deus está trabalhando com a gente, mostrando para a gente que a gente não é nada, que ninguém é melhor, que ninguém, somos todos iguais, todos nós temos os nossos defeitos. Ser rico, ter estudo, não nos torna melhor do que os outros. E a maneira de Deus mostrar isso para nós é mandando doença, mandando tribulação, para dar um alerta. E aí a gente acorda e fala, opa, peraí, eu não sou tão importante assim, né? O Bolsonaro mostrou esse final de semana uma atitude de humildade, né? Eu gostei muito disso, porque ele foi num culto com o pastor Silas Malafaia e foi dada a palavra para ele. E aí ele falou assim, mas por que eu falar, né? Sendo que tem tantos homens de Deus aqui que poderiam falar. Então ele não se julga uma autoridade, ele não se julga mais importante que os outros. Ele é um presidente humilde e nós temos que aprender com isso, né? Com essa atitude dele, né? E Eliseu e Naamã, né, foi lá, né, para poder se encontrar com Eliseu.
E Eliseu não se deu nem ao trabalho de descer lá e ir falar com Naamã, mas ele mandou um recado. Não que ele faltasse com respeito a Naamã, né? Mas era Deus que estava trabalhando no caráter dele, né? Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele se indignou muito, né? Porque o Rio Jordão era um rio lamacento, sujo, né? E ele pensou assim: nossa, um homem como eu, uma autoridade como eu, entrar num rio desse de águas lamacentas, né? Sendo que em Israel tem rios muito mais limpos, né? Por que que eu tenho que fazer isso, né? Algumas pessoas, elas querem receber a bênção, mas elas não querem passar por lutas, por humilhações, elas querem tudo facinho, né? Querem facilidade, né? Mas não é assim, com Deus não é assim. Às vezes, para sermos abençoados, precisamos passar por caminhos difíceis, com pedras, espinhos, para dar valor à bênção. Tudo que vem fácil, a gente não dá valor. Então Deus queria moldar Naamã, tirar o seu orgulho, a sua soberba. E seguindo a orientação do profeta, Naamã foi ao Rio Jordão e mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nada aconteceu. Ele podia ter desistido, né? Pensar que o profeta enganou ele, mas não. Ele pensou: se a menina falou que Deus poderia me curar e o profeta falou a mesma coisa, deve ser verdade, né? E a palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. Nada acontece fora do tempo. Muitas vezes você quer receber uma bênção, mas você não está preparado ainda para isso. Deus está trabalhando na tua vida, está preparando o caminho, tudo, né? Tem que ter paciência, tem que esperar, né? E Naamã mergulhou 6 vezes, nada aconteceu. Mergulhou ainda mais 1 vez e saiu purificado da sua lepra. Não que o número 7 seja místico, seja número de sorte, porque não existe isso. Mas o que estava em jogo aí era a obediência a Deus. Se Deus falasse para mergulhar 5 vezes, era 5 vezes. Se Deus mandasse mergulhar 6 vezes, eram 6 vezes. O que importa é a obediência, não é o ritual. Deus quer a obediência de nós. Deus quer que a gente faça as coisas do jeitinho que Ele falou, porque Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Aleluia. Naamã obedeceu e foi curado. Ele não foi curado só do seu corpo, mas ele foi curado da sua alma, do seu egoísmo, da sua soberba, do seu orgulho, da idolatria, do pecado. Ele foi salvo do pecado, da condenação eterna. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Naamã entrou na água doente e saiu curado. Todo homem que tem um encontro verdadeiro com Deus não sai do mesmo jeito. Aleluia. Naamã, ele mergulhou como um velho homem e ele saiu da água uma nova criatura. Tenha um encontro com Deus hoje, mergulhe nas águas do Espírito hoje, porque você vai ser limpo de alma, de coração. Faça como Naamã, obedeça a Deus e seja purificado da sua lepra. Que Deus te abençoe.